Adolf Hitler governava a Alemanha nazista com um punho de ferro, mas, nos bastidores, as esposas dos comandantes do alto escalão viviam sob a sombra do poder absoluto. Essas mulheres não eram apenas parceiras silenciosas, elas eram pilares de apoio, símbolos vivos dos valores nazistas e figuras centrais na elite social do regime. O que aconteceria com elas quando o Terceiro Reich caísse? No final de 1945, o privilégio virou punição. A lealdade cobrou um preço brutal. Magda Goebbels ocupava o topo dessa pirâmide. Esposa de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, ela personificava a imagem da mulher alemã ideal. Era elegante e dedicada à visão de Hitler. Magda não apenas frequentava comícios, ela estava sempre ao lado do ditador em eventos públicos. Para seus filhos, Hitler não era apenas um líder, era uma figura paterna. Abril de 1945. A Alemanha nazista desmoronava. Milhares tentavam fugir de Berlim. Os Goebbels fizeram o caminho oposto. Magda e Joseph levaram seus 6 filhos para o subsolo. O destino era o Führerbunker. As crianças tinham entre 4 e 12 anos de idade. Por que eles não fugiram? Eles acreditavam na causa nazista de forma fanática. Para Magda, não existia vida após a derrota. No quadro, Berlim sob bombardeio constante. As tropas soviéticas avançavam quarteirão por quarteirão. Dentro do bunker, o isolamento era total. Hitler já havia decidido seu fim. 30 de abril de 1945. O ditador disparou contra a própria cabeça. 24 horas depois, Magda executou um dos atos mais perturbadores da história. 1º de maio de 1945. Ela envenenou os 6 filhos enquanto eles dormiam. Na filmagem da época, vêem-se os rostos das crianças em fotos de família. Na prática, Magda administrou sedativos primeiro, depois o cianeto. Alguns relatos dizem que ela os confortou, prometendo que iriam apenas dormir. O resultado foi o mesmo: 6 crianças mortas pelas mãos da própria mãe. Logo depois, o casal subiu ao jardim da chancelaria do Reich. Ouve-se o som de disparos. Eles morderam cápsulas de cianeto e possivelmente receberam tiros de misericórdia para garantir o óbito. Seus corpos foram encharcados de gasolina e queimados. Foi exatamente como aconteceu com Hitler no dia anterior. Magda deixou cartas. Em uma delas, escreveu que não queria que seus filhos crescessem em um mundo sem o nacional-socialismo. Ela acreditava que a Alemanha nunca se recuperaria. Para ela, a vida sem o regime não valia a pena. O choque foi geral. Até oficiais da SS, acostumados com a brutalidade da guerra, ficaram horrorizados. Eles não entendiam a escolha de matar os próprios filhos em vez de deixá-los viver na derrota. Mas Magda não era a única mulher ligada ao poder no Reich em ruínas. Outras vidas seguiam caminhos diferentes. Enquanto os corpos de Magda e Joseph ainda queimavam, outra esposa tentava desesperadamente cruzar a fronteira. Não havia mais para onde correr. Uma enfermeira treinada e fanática. Margareta Himmler não era apenas a esposa do chefe da SS, ela compartilhava a mesma visão de mundo radical de Heinrich Himmler. Nascida em uma família alemã rica e conservadora, Margarete carregava um orgulho perigoso por seu status e pelo destino da Alemanha sob o Terceiro Reich. Por que Margarete apoiava o regime com tanto fervor? A resposta está em seus registros pessoais. Em suas cartas, ela exaltava a figura de Adolf Hitler e demonstrava admiração pela elite nazista. Ela não era uma observadora passiva. Como enfermeira, ela se voluntariou para a Cruz Vermelha Alemã durante o conflito. Na filmagem da época, nota-se: Margarete exibe uma postura rígida e autoritária. Em 1929, nasceu sua filha, Gudrun. Dentro de casa, Margarete impunha uma disciplina de ferro. O objetivo era criar a criança sob os pilares da lealdade absoluta e dos valores germânicos mais tradicionais. Enquanto o marido coordenava o Holocausto, ela viajava para visitar soldados feridos e participava de banquetes com famílias da SS. Mas o privilégio tinha um preço de sangue. À primeira vista, uma vida doméstica pacata. Mas na prática,
uma existência sustentada pelo extermínio. Margarete vivia no luxo e no conforto, ignorando deliberadamente que sua riqueza vinha do sofrimento de milhões de pessoas. Em 1945, o castelo de cartas desmoronou. Com a derrota iminente, Heinrich Himmler tentou uma fuga desesperada. Ele raspou o bigode, colocou um tapa-olho e usou documentos falsos em nome de Heinrich Hitzinger. Ele tentou se misturar aos soldados comuns para escapar pelo norte da Alemanha. O plano fracassou perto de Bremen. Soldados britânicos interceptaram o fugitivo. Ao ser identificado, Himmler não aceitou o julgamento. Ele mordeu uma cápsula de cianeto escondida entre os dentes. O veneno agiu rápido. O arquiteto do terror morreu em poucos minutos no chão de uma sala de interrogatório. 13 de maio de 1945. Nesse dia, Margarete foi capturada. Ela e sua filha estavam escondidas no norte da Itália quando as forças aliadas as encontraram. Para os americanos e britânicos, ela não era apenas uma viúva. Ela era uma peça-chave na propagação do ódio nazista. O interrogatório começou. Margarete passou 3 anos em campos de internamento, incluindo a instalação em Augsburg. Ouve-se o barulho de arquivos sendo abertos. Os investigadores leram suas cartas de guerra. O conteúdo era irrefutável. Em 1948, um tribunal de desnazificação analisou o caso. Margarete tentou uma defesa clássica. Ela alegou que era apenas uma enfermeira e mãe, totalmente alheia ao trabalho do marido. Mas as evidências diziam o contrário. Suas próprias palavras provavam sua lealdade à ideologia. A sentença foi dura para os padrões de esposas de oficiais. O tribunal a classificou como delinquente de primeira classe. Ela foi condenada a 4 anos de prisão, descontando o tempo já cumprido. A vida de luxo e poder terminou ali. Depois de ser libertada, Margarete escolheu o esquecimento. Ela mudou de nome e se mudou para Munique. Viveu de forma isolada e silenciosa até sua morte em 1967. No quadro final, uma mulher que nunca renunciou ao passado, mas que o mundo preferiu esquecer. Sua filha, Gudrun, manteve a chama do nazismo acesa até o fim da vida, tentando limpar o nome do pai. Mas para Margarete, o palco público havia fechado definitivamente. A justiça alemã deu o caso por encerrado. Gerda Bormann era a esposa de Martin Bormann. Ele era um dos homens mais poderosos e temidos da Alemanha nazista. Como secretário particular de Hitler, Bormann controlava quem entrava e quem saía do gabinete do Führer. Ele assinava ordens de morte. Ele moldava as políticas que destruíram milhões de vidas. Bormann era uma sombra onipresente no círculo íntimo de Hitler. Sua influência não precisava de barulho. Ela era silenciosa e massiva. Maio de 1945. O Terceiro Reich entrou em colapso total. Martin Bormann simplesmente desapareceu. O último registro confirmado ocorreu no dia 2 de maio, perto da estação Lehrter, em Berlim. Após o suicídio de Hitler, Bormann tentou fugir da capital com outros oficiais do alto escalão. Relatos divergentes surgiram de imediato. Alguns diziam que ele morreu sob fogo soviético. Outros afirmavam que ele conseguiu escapar pelo cerco. Por que ninguém conseguia localizar o homem mais próximo do Führer? Parecia impossível, mas o rastro esfriou completamente. Em 1945, começaram os julgamentos de Nuremberg. Bormann não estava lá. Em 1946, ele foi julgado à revelia. Recebeu a sentença de morte por crimes contra a humanidade. Mas não havia corpo. Não havia túmulo. Havia apenas o silêncio dos escombros de Berlim. Para Gerda Bormann, a incerteza virou uma prisão. Ela não sabia se o marido estava vivo em algum esconderijo ou morto em uma vala comum. Boatos diziam que ele fugiu para a América do Sul, como outros oficiais da SS. Outros sugeriam que ele vivia sob uma identidade falsa na Europa. Gerda se recusava a acreditar na morte. Ela agia como se ele pudesse cruzar a porta a qualquer momento. À primeira vista, uma viúva de guerra. Mas na prática, a guardiã de um legado maldito. Gerda ficou sozinha com 10 filhos. O sobrenome Bormann não era apenas um nome de família. Era uma mancha reconhecida no mundo inteiro. Na filmagem da época, nota-se:
A destruição da Alemanha era o cenário de fundo para o isolamento da família. Os filhos lidavam com o peso do pai de formas diferentes. Alguns mudaram de nome e cortaram laços. Outros mantiveram a lealdade. Martin Bormann Jr. escolheu um caminho extremo. Ele se tornou padre católico. Passou a vida inteira tentando compensar os crimes cometidos pelo pai. 1946. Enquanto o mundo discutia o paradeiro do marido, a saúde de Gerda falhou. Ela foi diagnosticada com câncer. Morreu no final daquele mesmo ano, aos 46 anos de idade. Gerda nunca teve uma resposta definitiva. Ela nunca se casou novamente. Morreu jurando lealdade a um fantasma. Mas isso era apenas o começo do mistério. Décadas se passaram. Somente em 1972, a verdade apareceu. Operários de uma construção encontraram restos humanos perto da estação Lerter. Era o mesmo local do último avistamento de 1945. Testes de DNA realizados nos anos 90 confirmaram a identidade. Era Martin Bormann. No quadro dos exames, a prova final. Ele morreu em maio de 45. Ocupantes soviéticos o cercaram e ele mordeu uma cápsula de cianeto. Gerda morreu sem saber a verdade. Seus filhos herdaram o fardo de um nome associado ao mal absoluto. Algumas mulheres na história nazista foram cúmplices silenciosas, e Gerda foi a maior delas. O mistério terminou sob o asfalto de Berlim. O tribunal deu a sentença, mas o tempo deu o desfecho. Assim terminou a linhagem de influência dos Bormann. 1945. O regime caiu e as mulheres da elite nazista começaram a ser caçadas. Entre elas estava Ilse Hess. Seu marido, Rudolf Hess, ocupou o cargo de vice-führer. Ele foi um dos primeiros a apoiar a ascensão de Hitler ao poder absoluto. Por que Rudolf Hess abandonou a Alemanha no auge do conflito? O motivo permanece um enigma histórico. A resposta curta: ele acreditava ser um diplomata solitário. Em maio de 1941, ele agiu. Hess subiu em um pequeno avião e voou sozinho em direção à Escócia. O objetivo declarado era negociar a paz com os britânicos. Mas o plano fracassou imediatamente. Ele foi preso assim que tocou o solo. Em Berlim, a reação foi violenta. Hitler teve um acesso de fúria e declarou Hess oficialmente louco. Ele se tornou uma vergonha pública para o comando nazista. O homem que antes estava ao lado do ditador, agora era um traidor ou um lunático. Após a guerra, o cenário mudou para os tribunais. Rudolf sentou no banco dos réus em Nuremberg. No registro visual da época, nota-se o rosto magro e os olhos fundos do prisioneiro. Ele foi condenado por crimes contra a paz e conspiração. A sentença saiu em 1946, prisão perpétua. Ele foi enviado para a prisão de Spandau, em Berlim. Lá, ele permaneceu trancado por mais de 40 anos. Ilse Hess também não escapou. Ela foi detida em 1945, junto com outras esposas do alto escalão. As autoridades a classificaram como uma infratora de menor gravidade. Ela passou pouco tempo na cadeia, mas sua imagem pública estava morta. Mas Ilse não recuou. Diferente de outros que tentaram apagar o passado, ela decidiu reforçar sua posição. Pelas décadas seguintes, ela iniciou uma campanha implacável para limpar o nome do marido. Ela não via traição no voo para a Escócia. Para Ilse, aquilo foi um sacrifício heróico para salvar a Europa do massacre. Ela escreveu cartas, deu entrevistas e publicou livros defendendo a mesma tese. À primeira vista, uma viúva leal. Mas na prática, uma defensora fervorosa da ideologia que destruiu o continente. Rudolf Hess morreu em 1987. A versão oficial aponta suicídio por enforcamento dentro da prisão. Teorias de conspiração surgiram imediatamente, sugerindo assassinato. Ilse aproveitou o momento para intensificar seus ataques contra a justiça dos aliados. Ela manteve essa postura até o fim. Ilse Hess morreu em 1995. O mundo já havia mudado e condenado o nazismo décadas antes. Ela, no entanto, permaneceu estática.
Ela morreu acreditando nos mesmos ideais que causaram o colapso da Alemanha. Assim, terminou o ciclo da família Hess. Emily Schindler nunca aceitou o papel de mera observadora. Ela era a esposa de Oskar Schindler. Ele era membro do Partido Nazista e usou sua fábrica para salvar mais de 1000 judeus da morte certa. Enquanto Oskar recebia os holofotes e a fama, Emily operava no silêncio dos bastidores. Ela não apenas observava. Emily distribuía comida para os operários famintos, escondia prisioneiros em perigo e arriscava a própria execução diariamente. No quadro, Emily caminha entre os galpões com baldes de sopa quente. Por que Emily permaneceu na sombra? O mundo precisava de um herói central. Mas a sobrevivência daqueles judeus dependia tanto dela quanto de Oskar. Com o fim da guerra, o casal fugiu para a Argentina. 1949 foi o ano da partida. Lá, os negócios de Oskar fracassaram um após o outro. Ele acumulou dívidas e, finalmente, abandonou Emily. Ele voltou para a Alemanha sozinho. Ela foi deixada para trás. Emily viveu em condições de pobreza extrema por décadas. Ela criava animais para ter o que comer e vendia leite para pagar o aluguel. Na imagem, uma casa simples em São Vicente, longe de qualquer luxo. O mundo celebrava o nome de Schindler nos cinemas, mas Emily estava esquecida. Somente nos anos 90 sua história começou a ser contada de forma justa. Mas o reconhecimento veio tarde. Ela já era uma idosa vivendo solitária em um país onde mal falava o idioma local. Em 2001, Emily Schindler faleceu na Alemanha, longe da Argentina, mas ainda mais distante do reconhecimento que merecia em vida. Algumas mulheres, porém, escolheram um caminho oposto. Elas não apenas sabiam dos crimes, elas os defendiam. Lina Heydrich foi uma delas. Ela era casada com Reinhard Heydrich, o arquiteto do plano de extermínio dos judeus. Em 1942, Heydrich sofreu um atentado e morreu. Lina não recuou. Ela passou o resto da vida criando os filhos e protegendo ferozmente a memória do marido. À primeira vista, uma viúva de guerra, mas na prática, uma defensora do nazismo. Após o conflito, as autoridades a prenderam, mas ela nunca foi condenada por crimes de guerra. Lina mudou-se para a ilha de Fehmarn, casou-se novamente e abriu uma pousada. Os eventos aceleraram, mas suas convicções permaneceram intactas. Na década de 70, ela deu entrevistas chocantes. Lina falava com orgulho sobre Reinhard. Ela afirmava que ele era um homem incompreendido e um líder forte. Nota-se na gravação. Lina não demonstra qualquer sinal de remorso ou vergonha. Ela chegou a publicar um livro de memórias para tentar limpar o nome do marido. Enquanto o mundo via em Heydrich um dos maiores monstros da história, ela via um herói injustiçado. Lina morreu sem nunca pedir perdão. A história registrou duas faces da mesma moeda. Assim terminou o ciclo dessas mulheres. 20 anos de silêncio absoluto. Esse foi o preço que Margaret Speer escolheu pagar enquanto o marido enfrentava o tribunal mais vigiado do mundo. Por que Margaret nunca defendeu Albert Speer? Ela tinha recursos e contatos, mas preferiu o apagamento total. Albert Speer era o arquiteto favorito de Hitler e ministro de armamentos. No julgamento de Nuremberg, ele admitiu a culpa. Recebeu 20 anos de prisão. Enquanto isso, Margaret desapareceu. Ela não deu entrevistas, não escreveu cartas públicas. Ela não compareceu a um único dia das sessões do tribunal. À primeira vista, uma esposa leal, mas na prática, uma mulher que cortou todos os laços visíveis com o regime. 1966. Speer deixa a prisão de Spandau. O reencontro aconteceu, mas o abismo entre os dois era visível. Albert se tornou uma celebridade, vendendo livros e dando entrevistas para a televisão. Margaret permaneceu nas sombras. Na filmagem da época, nota-se. Ela evita olhar diretamente para as lentes. Ela morreu em 1980. Nos livros de memórias de Albert, o nome dela é apenas uma nota de rodapé. O destino de Anne Brandt foi um colapso imediato. O marido dela, Rudolf Brandt, trabalhava diretamente com Himmler. Ele coordenava os experimentos médicos nos campos de concentração.
Crimes brutais registrados em documentos oficiais. Em 1948, Rudolf foi executado. Para Anne, o mundo acabou naquela manhã. O governo confiscou todas as propriedades. O nome Brandt virou sinônimo de horror. Ela foi interrogada repetidamente por oficiais aliados. Diferente de outras viúvas que tentaram limpar a imagem dos maridos, Anne simplesmente sumiu. Ela nunca se casou novamente. Ela cortou contato até com os próprios parentes. O peso do sobrenome era grande demais para ser carregado em público. 3.000 batidas por minuto em uma máquina de escrever. Esse era o som que ecoava no bunker de Hitler nos últimos dias. Traudl Jung não era esposa, mas era a secretária pessoal do ditador. Aos 22 anos, ela datilografou o testamento final de Hitler, enquanto as bombas soviéticas tremiam o teto de concreto. No vídeo de seus depoimentos tardios, percebe-se, as mãos dela ainda buscavam algo para segurar. Após a queda de Berlim, os soviéticos a capturaram. Depois, os americanos a interrogaram. Ela não foi condenada por crimes de guerra, mas a sentença veio de outra forma. Seria possível ignorar o que acontecia a poucos quilômetros do gabinete? Traudl viveu o resto dos seus dias com essa pergunta. Em suas últimas entrevistas, ela foi direta. Ela não sentia culpa pelo que fez, mas pelo que não quis ver. Ela admitiu que a juventude não era uma desculpa para a cegueira deliberada. Assim terminou o ciclo de silêncio dessas mulheres. Henrietta von Schirach. Por anos, ela ocupou o topo da hierarquia nazista. Seu marido, Baldur von Schirach, chefiava a juventude hitlerista e governava Viena. Eles eram considerados a realeza do Terceiro Reich, mas o luxo durou pouco. Por que Henrietta perdeu tudo? Ela acreditava na eternidade do regime, mas a queda foi absoluta. Baldur recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Henrietta foi detida em 1945 pelas forças aliadas. Interrogatórios, meses de confinamento, relatórios militares registram. Ela foi classificada apenas como uma companheira de viagem. O termo definia quem apoiava o regime, mas não cometia crimes de guerra diretos. Henrietta pediu o divórcio e tentou recomeçar. O passado, porém, não permitia fuga. À primeira vista, uma nova vida, mas na prática, uma perseguição constante. Em seus últimos anos, ela publicou textos sobre o período. Escreveu que o glamour do nazismo a cegou. Admitiu ter sido enganada. No quadro geral da história, o estrago já era irreversível. Nem todos os rastros são claros. O caso de Ingeborg Weber Dönitz é quase um apagamento total. Ela era esposa de Karl Dönitz, o homem escolhido por Hitler como sucessor. Dönitz liderou a Alemanha por poucos dias após o suicídio do ditador. 10 anos de prisão em Nuremberg. Essa foi a pena de Karl. Enquanto ele cumpria a sentença, Ingeborg escolheu o silêncio absoluto. Ela manteve um perfil extremamente baixo. Nenhuma entrevista, nenhum comentário sobre as decisões do marido. No registro histórico, nota-se: Ingeborg viveu reclusa com os filhos. Morreu em 1962 sem deixar livros ou declarações públicas. Sumir era uma estratégia de sobrevivência. Para ela, o esquecimento era mais seguro que a exposição. Mas o silêncio não curava a dor. Os filhos dessas mulheres cresceram sob uma sombra pesada. Eles carregavam nomes associados a genocídios, crimes que não cometeram, mas pelos quais o público o julgava diariamente. Não havia como escapar do sobrenome. Nas décadas de 60 e 70, a Alemanha começou a mudar. Uma nova geração surgiu com perguntas difíceis. Os jovens exigiam saber o que seus pais fizeram durante a guerra. Protestos tomaram as ruas. Livros foram publicados e tribunais reabriram casos antigos. As histórias dessas esposas ressurgiram. Elas não eram vistas como vítimas, mas como testemunhas silenciosas de um período sombrio. O isolamento começou a ruir. Em 1993, o filme A Lista de Schindler trouxe Emily Schindler de volta ao debate público. Em 2002, o documentário Blind Spot mostrou os arrependimentos de Traudl Jung, a secretária de Hitler. A fumaça sobre o passado estava se dissipando. A derrota militar foi apenas o começo do fim.
Para as esposas dos líderes, houve um colapso total de identidade. Elas habitaram o centro de um dos regimes mais violentos da história humana. Quando a estrutura caiu, sobraram apenas o ódio público e a perda pessoal. Algumas cometeram suicídio. Outras perderam cada centavo que possuíam. Algumas poucas mantiveram as velhas crenças até o fim. Nenhuma delas saiu ilesa. O tribunal da história deu a sentença.